Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos alunos aprovados. E hoje estamos aqui com a Marcela Borges, essa maravilhosa que foi aprovada em segundo lugar no concurso IBAMA para Técnica Ambiental do Rio de Janeiro. E ela, pessoal, é uma concurseira raiz. Já foi aprovada na PCDF também, né? Isso Recentemente. mesmo, recentemente. Foi aprovado no IBGE, trabalhava no IBGE, está estudando para o TCE, foi aprovado agora para o IBAMA, então ela vai contar para a gente como que está sendo isso, atirando para tudo quanto é lado, e está dando certo. Tudo bem, Marcela? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tá tudo feliz de estar ótimo. aqui? Nossa, é um sonho, é a realização de um sonho estar aqui. Tô muito feliz mesmo. Assisti as outras entrevistas, esperava estar aqui. É exatamente por isso. Eu sempre assisti essas entrevistas com aprovados, são muito importantes pra gente, né? Não só aprender a... Então dá para pegar umas dicas mesmo. Dá. E também para se motivar, para você ver que existem pessoas que têm trajetórias parecidas com as suas. E você vê que é possível. É muito importante essa questão da motivação. Ai, que legal, muito bom pra gente que faz saber disso. Então, para a gente começar, se apresenta para o pessoal te conhecer, conta para a gente de onde você é, quantos anos você tem, a sua formação. Meu nome é Marcela, eu tenho 33 anos, eu formei em Comunicação Social, em Publicidade, pela UFRJ, e estudo, trabalho, vivo no Rio de Janeiro. Depois de ingressar na área da comunicação, eu percebi que eu gostava muito da carreira pública e era isso que eu queria seguir, a carreira pública tinha a ver com o que eu acreditava, os meus valores, o que eu buscava para a minha vida profissional e pessoal. Por isso que eu resolvi estudar para concurso público, eu acho que deu muito certo. Olha, agora eu entendi por que você está tirando para tu quanto é lado. A pessoa de comunicação é meio aventureira mesmo. É generalista. Uhum. E como que foi isso? Qual que é o seu objetivo final? Como foi isso de estudar para várias áreas diferentes? Na verdade, eu sigo muito uma frase que uma amiga minha, que passou também diversos concursos, hoje engraçado, né, como o mundo dá voltas, ela também trabalha no IBAMA, e ela sempre falou assim para mim, Marcela, na corrida dos concursos públicos, qualquer passo é importante. Então, aproveite todas as oportunidades que você tiver. Quando abrir uma prova que você perceber que tem disciplinas em comum com aquelas que você está estudando, aproveita. Porque é justamente nessas provas que a gente vai sem expectativa, com calma, que a gente acaba tendo bons resultados. E eu sigo muito isso, eu aproveito mesmo as oportunidades. Se eu puder, eu vou fazer a prova para treinar, para ver como é que eu estou me saindo numa disciplina, porque é assim que a gente vai andando na fila, né, dos concursos públicos. Então, a princípio, eu estudava para as carreiras administrativas, mas percebi uma ótima oportunidade na PCDF, então eu vi que o cargo de escrivão tinha a ver comigo, então por isso que eu escolhi fazer essa prova, mas logo em seguida eu voltei para essa área administrativa, porque tem a ver com as matérias que eu gosto de estudar, tem muita oportunidade, e enfim, tem dado certo, assim, deu certo. E como que foi estudar para a polícia? Assim, teve algumas matérias bem específicas, né? Você estudou por Sim. quanto tempo para a PCDF? Eu estudei uns 2 anos para o PCDF, porque eu comecei a estudar para as carreiras administrativas e consegui aproveitar aquelas matérias bases de concurso público, então eu já tinha essa preparação, e aí me dediquei à parte que eu não tinha tanto conhecimento, que era a parte de penal, processual penal. Na época teve muita informática, uma informática muito específica, então eu tive que me dedicar bastante. E aí eu foquei mais nessa parte e deu certo, porque às vezes aquelas matérias mais chatas são as que muitos concurseiros empurram com a barriga, não querem estudar mesmo. E esse é o diferencial, sabe? Então você pegou firme nas que você sabia Peguei. que eram mais chatas. Peguei firme nessas. E como que você organizava seus horários? Porque você trabalhava também no IBGE. Eu sempre estudei e trabalhei ao mesmo tempo. Então, eu chegava em casa e, graças a Deus, a minha mãe e a minha irmã, elas já organizavam a casa, as atividades domésticas e já preparavam tudo para que eu tivesse um tempinho depois do expediente, depois do trabalho, para estudar. Agradeço muito a minha família por isso, né? Isso é muito importante. Sim, E apoio, né? o apoio é muito importante. E aí, no final de semana, era dedicação integral, porque era o tempo que eu tinha realmente para me aprofundar nos assuntos, para estudar com uma atenção plena. Então, o final de semana era
essencial para mim. Final de semana, então, passou muito tempo estudando, né? Imagino que a vida Sim. social ficou um pouco de lado. Sim, Você totalmente. namora, solteira? Não, sou solteira. E aí, assim, eu abdiquei mesmo de muitas coisas. Eu evitava sair, porque eu tinha essa prioridade em estudar, né? Então, claro que eu não deixava de fazer. Eu ia para uma academia, eu moro no Rio, né? Então a gente tem muita atividade ao ar livre lá, só que veio a pandemia. Então, calhou em ter que ficar em casa. Então, aproveitei esse tempo para me dedicar e estudar mesmo, né? Não tinha o que fazer. Você mora no Rio Capital mesmo? Moro. E Marcelo, você tem bastante experiência aí no mundo dos concursos. Quais são os seus maiores aprendizados ao longo dessa trajetória? O que você, às vezes, começou a fazer só no final e começou a dar mais certo, que você errava no início? Essa questão de focar nas matérias que as pessoas tendem a achar como mais chatas, isso é essencial. Porque é constitucional, administrativo, português, todo mundo estuda. Só que às vezes tem essas matérias mais chatinhas, contabilidade, estatística, que as pessoas tendem a, vou chutar na hora, eu não sei. Esse é o diferencial, é você realmente se dedicar a essas matérias. É chato para todo mundo, mas você precisa se diferenciar. E é justamente aí que você vai ganhar pontos a mais e passar na frente. Ter isso em mente é muito importante, assim, é sair da zona de conforto. Porque zona de conforto é uma coisa muito boa, né? Tanto que o nome se chama zona de conforto, mas é importante sair para ganhar esses pontos. Tem uma questão também que é em relação à persistência. Porque a gente, quando estuda para concurso, a gente insiste muito, que é, você faz uma prova, você não passa. Mas você não faz essa reflexão de ver o que deu errado, o que eu preciso melhorar. Será que eu estou seguindo mesmo a carreira certa ou não? Eu imagino que tem gente que chuta o balde logo, não quer nem pensar, fala, isso não é para mim. Mas às vezes é por pouca coisa ali que você pode ajustar. E é com o tempo mesmo, tem que ter essa paciência. Então, a persistência, você vê o que deu errado e continuar. Você ter realmente fé na vida, sabe? Vai dar certo, acreditar e continuar. Não adianta parar, porque é aquela máxima, né? Eu não conheço ninguém que não tenha desistido e não passado. Todo mundo que persiste passa. E é isso. Esse é acho que o segredo dos concursos públicos. E o que foi mais difícil para você nessa trajetória? O mais difícil foi abdicar da vida social. Isso é muito difícil. Assim, abdicar é uma palavra muito pesada, né? Mas você colocar os estudos em prioridade e saber selecionar bem o que vai fazer nas horas vagas. Imagino que você pensa, né? Muita gente está farreando hoje, final de semana, lá, e você lá, sábado, domingo. E imagina, assim, Rio de Janeiro, terra do carnaval. Nada, assim, vou ficar em casa estudando. Pandemia não existiu lá no Rio, né? Muitos blocos secretos. Não, os bares, estava tudo funcionando. Verdade. Eu tinha isso em mente, assim, eu sabia que era temporário. Então, eu me dedicava, porque hoje eu não curto o carnaval, mas eu sei que depois que eu passar no concurso que eu quero e tiver a minha estabilidade, eu vou poder curtir ótimos carnavais, sabe? Com muito mais tranquilidade, né? Muito melhor, assim. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e segui em frente. Qual que é a sua assinatura do Estratégia? É a assinatura ilimitada. E quais os produtos ali dentro que você mais utilizava, os materiais? Majoritariamente os PDFs. Estudar pelos PDFs é muito... Eu gosto de estudar mais lendo, né? Então, eu lia os PDFs e a melhor parte para mim, além de ler os PDFs, é que eu tinha um papel A4, que eu fazia uma tabelinha à mão mesmo. E eu anotava de um lado o nome das disciplinas e em cima o número dos PDFs, se é o PDF 0, 1, 2 ou 3. E eu ia marcando a porcentagem de acertos que eu fazia nos exercícios que ficam no final do PDF. E aquilo ia me dando um caminho, um guia, sabe? Saber o que você precisa que eu precisava melhorar, quais exercícios eu precisava... E assim, também anotava a parte da matéria que eu tinha ido muito mal, que eu tinha marcado com dúvida, porque muitas questões a gente faz assim, loteria, chutei, certo ou errado. Se tá certo, então bola pra frente. Não. Você tem que entender por que você acertou, e aí eu anotava, assim, qual parte da matéria eu errei mais, o que eu tive mais dificuldade de entender, e eu ia anotando isso. Então, o PDF foi uma ajuda absurda, assim, acho que foi a base dos meus estudos mesmo. Acho que a maioria dos concurseiros que provavelmente estão assistindo sabem o valor do PDF do Estratégia, então ele era o meu norte. Então ele supriu todas as suas necessidades para esse concurso do IBAMA? Não, porque
como eu falei, tem essas matérias mais chatinhas. E aí, às vezes, mesmo você lendo, você não consegue compreender muito bem aquele conteúdo. E eram essas matérias, essas disciplinas que eu partia para o apoio da videoaula. Principalmente essas matérias que envolvem um raciocínio mais analítico, matemática, por exemplo, raciocínio lógico, enfim, AFO, né, Às administração vezes o financeira. professor explicando ali, explica de uma forma, né? Acho que usa o psicológico ali para você entender. Tem a didática do professor também, ele ajuda, ele sabe o que ele está fazendo. Então, a videoaula me ajudava muito nesse sentido. Você, além das questões do PDF, você fazia questão também do site de questões? Fazia, muito importante. E assim, outra dica também é zerar, porque às vezes a gente vai fazendo questão, e aí quando vê, o banco de dados está acabando. E é importante, em alguns momentos, zerar e recomeçar, sabe? Até para você refazer as questões de novo e voltar mesmo para as que você matérias errou iniciais. Isso é uma como boa revisão. dica. E como que você se preparou para a redação? Como que você se prepara para esses concursos? Toda semana você faz? De quanto em quanto tempo? Olha, se eu falar que eu estudo redação toda semana, é mentira. Mas assim, eu fiz comunicação social, então isso de certa forma já me ajuda um pouco a estruturar a ideia na cabeça. Mas redação em concurso é uma outra forma de comunicar. Então, eu estudava mesmo a base, né, para ver como é que é uma estrutura de uma dissertação, quais são os critérios da banca, estudava essa parte. E uma vez por mês, eu pegava alguns temas, tinha um caderno mesmo, tinha um caderno que eu fazia à mão, alguns temas de redação. Geralmente eu pegava temas que eu pudesse não só desenvolver a redação propriamente dita, mas também estudar ao mesmo tempo. Eu pegava um tema de uma matéria assim, por exemplo, chutar aqui, princípios do direito administrativo. E aí eu tentava dissertar sobre aquele tema, então ao mesmo tempo eu estudava uma matéria e eu Mas você treinava a estudava redação. antes e depois E treinava a redação. redação. E aí isso ia me ajudando. Eu acho que foi uma técnica boa, principalmente quem tem pouco tempo para estudar, porque você acaba aproveitando o melhor dos dois mundos. E como você já estava há anos, também não tinha necessidade de fazer toda semana, né? Assim, tinha, né? Eu vou É. ser sincera. Como que foi lá na prova? É importante. Na hora eu fiquei muito nervosa com a redação, porque era um tema muito, muito legal. Era a questão do meio ambiente, da degradação do meio ambiente, do que os seres humanos poderiam fazer para tentar impedir esse avanço da degradação. São temas da atualidade. Então você tem que ter um bom arcabouço de Conhecimento geral, né? de conhecimento geral, saber mesmo argumentar sobre esse tema, sair do raso. Então é bom você ter contato com atualidades. Mas, tirando isso, assim, eu pegava cada tópico, desenvolvia mais ou menos a ideia do que eu falaria em cada tópico que era pedido. E escrevia, assim, e tentava concatenar as ideias. Mas treinar a redação é essencial, principalmente quem tem dificuldade, não só com os temas, mas com a estrutura, com essa questão de concatenação de ideias, conjunções, é importante treinar. Você tirou quantos pontos na redação? 27,80 e alguma coisa. De quanto? De 30. 30. Uhum. E na prova objetiva? Na prova eu fiz 75 pontos. São 120? 120. E quais foram suas estratégias ali? O que você acha que poderia ter feito melhor? Eu acredito que... Feito melhor não, né? Já ficou ali nos primeiros, imagino, mas sempre dá. Nossa, boa pergunta. Em relação a essa prova, eu acredito que a parte da organização do IBAMA, essa parte mais específica sobre o IBAMA, sobre a organização do IBAMA, eu poderia ter me dedicado mais, sabe? Mas, então, eu poderia ter ganho uns pontos e não ter deixado tantas questões em branco dessa parte. Porque é aquilo, né? Se a gente erra, a gente perde uma certa. Então, não dá pra ficar... você deixou em branco muito dessa parte. Eu deixei em branco um pouco dessa parte. Mas, tirando isso, eu acho que eu teria me dedicado mais. Você estudou por quanto tempo específico para o IBAMA? Então... Mal estudou, olha. Não, poucos meses. Mas, assim, foi o que eu disse. Eu já vinha de uma trajetória de concursos, sabe?
Então, eu já tinha muitos resumos, eu já tinha um conhecimento acumulado. Então, eu passei boa parte do tempo na reta final revisando essas matérias. E indo muito pelos exercícios que tinham no final do PDF do Estratégia. Eu já Pra abri revisar. para revisar. Então, eu confiei muito nesse conhecimento que eu já tinha acumulado, nessas revisões, e peguei nessa reta final aquelas partes que eu não jamais tinha visto. Que era mais essa parte de legislação ambiental, essa parte meio ambiente. E agora que você foi aprovada no IBAMA, continuou estudando, deu uma descansada, como que tá sendo? Esses dias eu descansei, tanto que eu vim para cá, né, para conhecer vocês, tem sido maravilhoso. Então, realmente, não dá para pegar nos estudos. Mas assim que eu voltar para casa, eu retomo todas as atividades normais, os Pelo jeito estudos. você gosta, né, de estudar. Chega a ter prazer, assim, em estudar? Eu gosto de Conquistar estudar, isso. eu gosto mesmo. Mas eu acho que isso vem muito da minha criação. Porque minha mãe é professora, minha tia é professora, minha irmã é professora. Então, assim, eu respiro em casa educação. E eu vejo lá em casa, assim, a transformação que a educação traz nas pessoas. Então, estudar para mim é realmente um hábito. E eu sei que através dos estudos que eu vou conseguir alcançar coisas melhores para mim e para minha família. Então, eu não deixo de estudar mesmo. Você parece ter muito orgulho, né, da sua família. Fica até emocionada. É. Toda vez que ela fala da irmã, da mãe, fica emocionada. Gracinha. Então, deixa uma mensagem para os concurseiros que estão se preparando e pretendem chegar onde você chegou. O que você gostaria de ter ouvido lá no início? Tá. Para quem está assistindo, eu queria falar que é muito importante que você persista. Que eu sei que é difícil estudar. Muitas vezes é chato estudar, que você gostaria de estar fazendo outra coisa, mas é importante focar nos benefícios que isso vai te trazer, o que você quer alcançar no futuro, a transformação que você quer alcançar para a sua vida. Então, persista, veja onde você está errando, veja o que você está fazendo de errado e recomece, mas não desista, porque só passa quem não desiste. E eu sou a prova viva disso. Eu nunca fui uma aluna brilhante na escola. Na faculdade também não fui uma das melhores alunas da classe, mas eu sabia a importância de estudar. Então eu continuei. E eu não estou aqui justamente, eu acho que estar aqui é o resumo de tudo isso. Eu sempre vi essas entrevistas e não estar aqui hoje podendo compartilhar o que eu fiz e como eu consegui alcançar esses objetivos é uma realização de um sonho e é algo que eu almejava desde o início. Então, esse é o recado que eu gostaria de passar. Persista. Porque pode ser você, né, numa próxima entrevista. Isso Parabéns, viu, Marcela? Incrível a sua história, muito Obrigada. motivadora. Você é uma vitoriosa. Obrigada. Meus parabéns. Obrigada. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de deixar aqui embaixo seu comentário, seu feedback, que é bem importante pra gente. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.